Prezados escolásticos e escolásticas, boa noite a todos. É uma grande satisfação sempre a realização de um simpósio como o nosso da Escola de Atenas. Simpósio, os senhores já sabem, significa beber juntos. Essa é a ideia que nós estamos aqui bebendo juntos na fonte dessa sabedoria antiga, sabedoria greco-romana. E hoje nós vamos falar de um dos grandes pensadores da história do Ocidente, Marco Túlio Cícero. Nós vamos conhecer um pouco a vida de Marco Túlio, as obras de Marco Túlio Cícero e também a repercussão de seu pensamento na história do mundo ocidental. E é uma repercussão muito ampla, no campo do direito, no campo da política, no campo da espiritualidade, no campo da ética. É uma influência enorme, real. E um simpósio como esse é um desafio a gente poder realizar, principalmente quando se trata de um pensador de tal envergadura. Dizem que Péricles, o grande estadista grego no século V a.C., quando ia falar ao povo, ele pedia inspiração às musas. E Santo Agostinho, mais lá na frente, 400 anos depois de Cristo, ele vai dizer uma frase extraordinária: ser orante antes de ser orador. Então é esse sentido que eu também peço a inspiração das musas para que nós possamos realizar esse nosso simpósio à altura do que merece uma extraordinária figura como essa, Marco Túlio Cícero. Então nós temos um roteiro que nós podemos segui-lo, que está dividido em 4 partes: uma introdução, um breve retrato bibliográfico da vida e dos escritos. Depois nós vamos entrar numa síntese desses escritos, que é a 3ª parte, e por fim nós vamos fazer uma conclusão, e depois o Denis, que é um escolástico fundador dessa escola, bem antigo, aqui na nossa escola, vai fazer uma explanação de 10 minutos a respeito de, especificamente, uma obra de Marco Túlio chamada Da República. Embora eu vou falar aqui alguns aspectos, mas ele em 10 minutos vai esmiuçar mais ainda essa obra. E eu quero começar trazendo os testemunhos de homens falando de Cícero, de grandes homens falando de Cícero. Porque eu falando é uma coisa, mas trazendo testemunho de grandes homens é outra coisa. Então, um desses grandes pensadores também da humanidade no campo da retórica foi Quintiliano. E ele dizia assim: sabe tirar proveito de todas as circunstâncias aquele que conhece Cícero. Era uma frase muito profunda. Uma pregação numa igreja, uma defesa num tribunal, uma explanação em sala de aula, um conselho que se faça em qualquer ambiente, em determinadas situações da vida. Quintiliano vai dizer: sabe tirar proveito das circunstâncias quem conhece Marco Túlio Cícero. E nós vamos ver por que, ao final, a gente vai compreender melhor essas frases ditas por eles. Porque Quintiliano foi um grande estudioso de Marco Túlio Cícero. Foi um dos grandes discípulos de Marco Túlio Cícero. Não contemporâneo, mas depois de um século depois, foi um dos grandes discípulos de Marco Túlio Cícero. Vamos agora pegar outro extraordinário pensador que é mais conhecido de todos nós, Voltaire. O príncipe dos iluministas, né? O iluminista por excelência. No século XVIII, o que é que dizia Voltaire? Cícero nos ensinou a pensar. Veja só, um homem da capacidade de Voltaire dizendo isso de Cícero. Cícero nos ensinou a pensar. E tudo isso nós vamos compreender melhor, essas frases, todas elas, nós vamos compreender melhor no desenrolar do nosso simpósio. Vamos ver o que dizia um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Primeiro foi George Washington, e ali próximo de George Washington tinha um presidente chamado John Adams. E o filho dele também foi presidente, John Quincy Adams. E John Adams, que foi também um iluminista na América, ele dizia: todas as eras do mundo não produziram um estadista e filósofo maior, juntos, no mesmo personagem. Estadista e filósofo, juntos, no mesmo personagem. Claro que ele quis aqui dar ênfase à estatura de Cícero,
Mas eu acredito que nós tivemos também um grande estadista e um grande filósofo, que foi Péricles, que governou Atenas no século V. Mas aqui ele dá um destaque para a figura de Marco Túlio Cícero. Veja agora o que vai dizer o príncipe dos humanistas, Erasmo de Roterdã, que tem um famoso livro chamado Elogio da Loucura, que ali no século XVI dizia: o homem que começou a apreciar Cícero pode ter certeza que fez progressos. Dentro dessa frase de Erasmo de Roterdã, então, eu acredito que eu fiz algum progresso, porque eu me interesso muito por Cícero já há muitos anos, há muito tempo. Eu tenho um entusiasmo por conhecer Marco Túlio Cícero e as obras de Marco Túlio Cícero. E esse simpósio é diferente de outros estudos que nós já fizemos aqui na Escola de Atenas, por sua qualidade em relação à profundidade do tema. Hoje já me encontro já mais maduro, com a leitura muito mais ampla da biografia de Marco Túlio Cícero. Porque nós já realizamos um simpósio sobre as obras de retórica de Cícero aqui, nós já realizamos uma aula régia sobre os 10 conselhos de Cícero para advogar com excelência. Eu já dei uma palestra no escritório de advocacia sobre a retórica para advogados de Marco Túlio Cícero. Tudo isso está gravado no nosso canal no YouTube da Escola de Atenas. E hoje esse simpósio para trazer a profundidade desse trabalho, o apogeu desse trabalho, vamos dizer assim, acredito, pelo menos até o presente momento. Sejam bem-vindos aí o Vinícius, o Oliveira. Fique à vontade. Vamos seguindo aqui nas frases dos grandes pensadores. Tem um escritor americano chamado Michel Grant. Ele dizia: a influência de Cícero sobre a história da literatura e das ideias europeias supera em muito a de qualquer outro escritor de prosa em qualquer língua. Vamos entender bem essa frase. A influência de Cícero no mundo europeu supera qualquer outra influência. Platão, Sócrates, quem quer que seja de pensadores, a Europa ela é preenchida por toda a influência de Marco Túlio Cícero. Quando a gente termina de ler as obras, ou grande parte das obras de Marco Túlio Cícero, a gente vai perceber de onde tantos pensadores tiraram ideias, textos, objetos de estudo das obras de Marco Túlio Cícero. Maquiavel, quando vai falar lá no Príncipe, no século V, se o príncipe deve ser amado ou odiado ou temido, amado ou temido, ele vai lá tirar de Cícero, que já abordava esse assunto em suas obras, que o estadista, ele não tem que ser temido, que o príncipe não tem que ser temido, ele tem que ser amado pelo povo, ele tem que ser venerado pelo povo, pela sua ética, pela sua conduta, pela sua capacidade de conduzir um povo, uma sociedade. Já tirou lá de Marco Túlio Cícero. É só um exemplo que eu estou dando para vocês, nos mesmos termos, se o estadista tem que ser amado ou temido. Cícero já desenvolve profundamente esse tema, que Maquiavel, 1500 anos depois, vai falar lá na Europa durante o Renascimento. É só um exemplo que eu estou querendo trazer para vocês. Então é Michel Grant, que é um escritor americano. E quem influenciou Cícero? Cícero influenciou, depois dele, quase toda a Europa, quase todos os pensadores europeus. Os padres da igreja, os filósofos pagãos, de todas as línguas, latina, anglo-saxônica, de todo aquele povo europeu, depois transplantado a influência dele para os Estados Unidos. Mas quem influenciou Cícero? Toda a cultura grega. Toda a cultura grega influenciou Cícero. Cícero é influenciado por Platão, por Aristóteles, por Epicuro, um tanto menos em Epicuro. Ele é influenciado pelos estoicos. Cícero foi um estoico, uma escola filosófica chamada estoicismo. Cícero foi um estoico. E precursor, inclusive, do estoicismo em Roma. Hoje, quando a gente fala estoicismo latino, a gente pensa em Sêneca, em Epíteto, em Marco Aurélio, que foram os grandes pensadores latinos dessa escola chamada estoicismo, mas Cícero é antes deles. Cícero tem livros escritos sobre o estoicismo.
como um livro chamado, que nós vamos ver, Paradoxo dos Estoicos. Então Cícero é um influenciador do próprio estoicismo dentro de Roma. Então toda a cultura grega, filosófica, retórica, mergulha na alma de Cícero e é recepcionada por aquele grande gênio. E aí ele depois vai fazer todo o trabalho, que nós vamos falar de tudo no seu devido tempo. Então ele deixou uma vasta obra que fala de filosofia, de ética, de moralidade, de retórica, sobre o destino, sobre Deus, sobre a teologia, obras de teologia, falando sobre os deuses, falando sobre a adivinhação, falando sobre o destino, que são obras de teologia, de estudo dessas questões divinas. Tudo isso ele deixou uma vastíssima obra. Nós vamos ver aqui algumas daqui a pouco. E Cícero influenciou um grande pensador da Igreja Católica, que foi Santo Agostinho. Vejam só, Santo Agostinho foi convertido ao cristianismo por um homem que viveu antes de Cristo. É uma coisa extraordinária. Como um homem como Santo Agostinho foi convertido ao cristianismo por um pagão que viveu antes de Cristo. E Santo Agostinho fala isso no livro 3º, capítulo 4 de suas confissões. Que ele estudando retórica, que ele foi professor de retórica, Santo Agostinho, ele estudando retórica, encontrou-se com esses livros de retórica chamado Hortêncio. E esse livro Hortêncio tocou tão profundamente a alma dele, que ele se voltou para as coisas do Senhor. E foi quando houve a conversão dele ao mundo cristão. Tocou profundamente a alma dele, Hortêncio, que é um diálogo que foi perdido, nós não temos. Nós só sabemos desse diálogo chamado Hortêncio, que era o nome de um rival de Cícero, que depois se tornou amigo dele, um grande advogado romano chamado Hortêncio, e ele depois se torna amigo de Hortêncio e escreve um nome e homenageia o seu amigo chamado Hortêncio. E lá ele faz um grande elogio à filosofia. Esse livro é um grande elogio à filosofia. Mas nós não temos, não chegou até nós. Nós só sabemos deste livro por causa de Santo Agostinho, que ele dedica uma página toda no seu livro As Confissões, para honestamente dizer que Cícero tocou a sua alma. Ele que apenas admirava Cícero em relação à linguagem, às palavras, o poder da retórica, disse que quando leu aquele livro, algo mais do que as palavras tocou profundamente em sua alma e fez ele voltar para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Tão profundamente elevou o seu pensamento. E aí Santo Agostinho tem a autoridade dentro da Igreja Católica que nós conhecemos. Santo Agostinho vai influenciar tantos outros pensadores, inclusive lá mais na frente São Tomás de Aquino. Mas não foi só Santo Agostinho que foi influenciado por Cícero, Santo Ambrósio, São Jerônimo, que foram os que nós chamamos padres da igreja. Não é os padres que a gente conhece, não. Que a gente conhece aqui, os padres. Eles são chamados de padres da igreja porque foram os primeiros da história da igreja, inclusive para defender a fé católica diante da perseguição do mundo romano. Eles tiveram que se apreender do conhecimento da retórica para ele poder defender a Bíblia, defender as Escrituras, defender a palavra de Jesus. Eles tiveram que se apropriar desses conhecimentos retóricos dos gregos e dos romanos para poder combater a perseguição da igreja durante aquele período. Então, os padres que nós chamamos, que fazem parte inclusive de uma escola filosófica, que nós falamos de patrística, eles foram influenciados por Marco Túlio Cícero. Deixou inúmeras cartas, escritas também. Cícero ele vai influenciar, além do cristianismo, vai influenciar o Renascimento, como nós já falamos aqui de uma frase citada por o príncipe dos humanistas, Erasmo de Roterdã. Ele vai influenciar o Iluminismo, citamos inclusive uma frase aqui de Voltaire. Adam Smith, que também foi um filósofo iluminista, vai debater em suas obras de retórica as contribuições de Marco Túlio Cícero, que foi um outro grande pensador do iluminismo, Adam Smith, na economia. Ele influenciou a formação dos Estados Unidos, porque essa força de Cícero foi levada durante a formação dos Estados Unidos. As obras de Platão, as obras de Aristóteles, as obras de Cícero faziam parte daqueles primeiros homens que formataram o Estado americano, a Constituição americana.
que a Revolução Americana foi influenciada pelas ideias iluministas e aconteceu, inclusive, primeiro do que a Revolução Francesa, mas influenciada dentro das ideias iluministas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, com o seu livro O Espírito das Leis, e tantos outros pensadores. O Rousseau escreveu um grande livro chamado Emílio, ou da Educação, escreveu outro livro, O Contrato Social, escreveu discursos sobre os fundamentos e a origem da desigualdade entre os homens. Um grande pensador, Rousseau, inclusive escrevia retoricamente. Então Cícero influencia os pensadores do iluminismo. A sua ideia política pode ser sintetizada nas duas palavras: liberdade e ordem. Cícero ele defendia a liberdade de uma sociedade, mas ele defendia a ordem, um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Porque uma liberdade sem autoridade vira libertinagem. E uma autoridade sem liberdade vira uma tirania. Tem que haver um equilíbrio entre autoridade, disciplina e liberdade, dentro da própria sociedade. Porque se há libertinagem, é um grande passo para ver depois uma tirania. As pessoas pensam que é democracia, mas daqui a pouco, quando pensam, deram espaços para o aparecimento de um tirano. Porque a degeneração da democracia, no democratismo ou na libertinagem, leva inclusive à tirania, que são as formas erradas, negativas de cada forma de governo. Então tem que ter ordem na sociedade, tem que ter autoridade, tem que ter liberdade. Tem que dosar esses dois grandes princípios da vida em comunidade. E a gente pode sintetizar a visão política de Cícero: todo o combate dele, todo o trabalho dele foi dentro da ordem e da liberdade. É o maior gênio da história da retórica. Eu o considero o maior orador, maior do que Demóstenes, até. E olha, para me reconhecer que um latino é superior a um grego, é muito difícil. Mas também não sou só eu que digo, não. Apolônio, que foi professor grego de Cícero, Cícero começou a falar, treinando na escola de Apolônio, em Rhodes, na Grécia, e fez um grande discurso para seu mestre avaliar. Quando ele concluiu, o mestre ficou em silêncio, e Cícero ficou muito perturbado com o silêncio do seu mestre. Porque ele tinha feito um grande discurso, como é que o seu mestre não ia examinar a oratória dele? Passou o tempo, ele ficou constrangido. E Cícero perguntou a Apolônio: mestre, não gostaste da minha oração? Aí Apolônio disse: eu só lamento, Cícero, a sorte dos gregos. Pelas tuas mãos a retórica é levada para o mundo latino, e tu esblandece, tu resplandece mais do que todos nós. Apolônio de Rhodes, que foi professor de Cícero. E esse simpósio, ele tem um diferencial. Vai ser difícil, eu acredito, encontrar nos canais um simpósio de Cícero mais detalhado e completo como esse que nós estamos realizando. Tem muitas coisas boas no YouTube, mas quando eu realizo um simpósio, eu procuro ver o que é que nós temos a oferecer no mundo do conhecimento um pouco mais diferente, um pouco mais original. Qual a contribuição que nós podemos dar? E eu acredito que é essa, um simpósio mais detalhado sobre as obras de Cícero, de quem leu, de quem pesquisou, e não só de quem ouviu falar, que ouviu dizer, quem leu uma bibliografia e não mergulhou nas leituras do próprio Cícero. Então, esse retrato bibliográfico. Quem foi Cícero? Falamos de Cícero, mas quando viveu? Uma das coisas importantes, caros escolásticos e escolásticas, que nós temos que ter, é saber se situar no tempo. Para a gente saber quando foi a Grécia, quando foi Roma, quando foi Santo Agostinho, quando foi o Renascimento, quando foi o Iluminismo, quando foi... Para a gente se situar no tempo é muito importante para a gente entender a história das ideias. O que é antes de Cristo, o que é depois de Cristo. Por mais simples que pareça, grande parte das pessoas não tem, professor Carlos, essa perspectiva histórica. Eles colocam uma data para cima das outras, confundem as datas que vêm antes, que vêm depois, não se situam no tempo. É algo muito importante para um pregador, para um orador, para um advogado, para um homem que usa a palavra, saber se situar na história, no tempo onde nós estamos. E aqui nós estamos antes de Cristo.
100 anos antes de Cristo. Cícero vai nascer no ano de 106 antes de Cristo, numa cidade chamada Arpino. Também é por isso que ele é chamado Arpinate. Quando a gente falar aqui o Arpinate, nós estamos se referindo a Cícero, porque ele nasceu em Arpino, que é uma cidade que fica um pouco mais de 100 quilômetros de Roma, mas fica na região que nós chamamos Látio, daí o nome latim, a região do Lácio, onde nasceu as nossas línguas latinas. O nosso português nasceu na região do Lácio, a última flor do Lácio, dizia o poeta. Então Roma, Arpino, ficam nessa região do Lácio, na Itália. Daí o nome latim, Látio. Desde criança foi um leitor voraz, apreciava a leitura, apreciava o conhecimento, desde pequeno já demonstrava um interesse pelas coisas do intelecto. Era de uma família rica, embora não muito rica, mas era uma família de posses, de uma família rica, não era aristocrática, mas era uma família, vamos dizer, usar uma expressão mais moderna, burguesa. Embora essas expressões não sejam tão novas assim, não. Proletários, por exemplo, que Karl Marx, trabalhadores de todos os países unidos, ou o proletariado, que a gente chama, é uma palavra que já se usava lá em Roma, os proletários. Quem eram os proletários? Tinha os ricos, tinha os aristocratas, tinham todo mundo, e tinham os proletários, que só esperava dele a prole. Só se esperava que eles pudessem parir e gerar menino. Daí os proletários, eram desprezados. Né? Esse conceito depois é resgatado, como os oprimidos. Esse conceito, essa palavra já aparece lá em Roma. Os proletários, vem de prole. Só podia oferecer para o Estado, não dava imposto, não construiu nada, só oferecia, segundo os ricos, a prole. E Marx depois traz essa palavra. Né? Então, ele estudou direito com os homens mais capazes de seu tempo, os famosos Sévulas. Os Sévulas eram os maiores juristas de Roma. Cícero, já jovem, foi enviado para estudar com esses homens. 15, 16, 17 anos, ele já estava estudando com os Sévulas. Estudou filosofia com Fílon de Larissa, que foi um grande membro da Academia de Platão, e Fedro também. Em 1986, ele muito jovem, com 20 anos, escreve a sua primeira obra. Depois nós vamos falar dela. De Inventione. De invenção, da invenção. O que é que significa de inventione? Da invenção, da descoberta. O que é isso em retórica? A capacidade de descobrir argumentos. A capacidade de elaborar mentalmente um discurso. De buscar dentro da sua mente, dentro do seu conteúdo, dentro das suas leituras, aquilo que é capaz de convencer um júri, capaz de convencer uma pessoa, capaz de convencer um povo. Da inventione, ele vai mergulhar nessa primeira parte oculta da retórica que está na cabeça de cada um de nós. Da inventione. E ele, então, com 20 anos de idade, escreve esse livro. Depois ele vai desprezar esse livro, quando ele já é mais maduro, porque ele vai achar coisa da juventude. Mas esse livro teve uma grande influência no Renascimento. Mesmo Cícero desprezando esse livro, porque ele achou que era uma coisa de jovem, depois de 40, 50 anos olhando para lá, ele achou aquilo ali fraco. E então ele escreve da invenção. Nesse mesmo período também surgiu outra obra, Retórica Herênio. Dizem que não é dele esse livro. Depois disseram que é de outra pessoa, mas os estudiosos dizem que, na verdade, vem da mesma escola de retórica, porque são muito parecidos os livros de Inventione e Retórica Herênio, que é uma autoria duvidosa. Mas eu tenho como de Cícero, porque ninguém publica o livro sem colocar o nome Cícero. Ninguém vai colocar aqui Cornifício, que seria o suposto autor desse livro, Cornifício. Mas coloco Cícero. E tem muitas coisas na história do pensamento que vai aparecer assim. Pseudo Dionísio, pseudo fulano de tal, porque a gente pensava que era o fulano, mas não era, era outro fulano. Aí chama pseudo Dionísio, pseudo Cícero, pseudo, para diferenciar, né? Torna-se advogado, ali por volta dos 23, 24 anos ele se torna advogado. E aos 26 anos se torna advogado famoso em Roma. Ele defende uma causa que ninguém queria defender, aos 26 anos. Porque estava envolvido o imperador estava
interessado nos bens do morto. Os amigos do imperador queriam expropriar os bens do morto e, para tanto, tinham que acusar o filho do morto de ter matado o próprio pai, para ele não ser herdeiro da herança. Era cruel a luta por isso. E acusaram o rapaz de ter matado o próprio pai, um crime que nós chamamos de parricídio. Quem queria se envolver num negócio desse? O ditador Sila pressionando, os grandes homens fortes da República pressionando a condenação. Quem queria se meter? E Cícero, no seu ímpeto de jovem, Cícero com seu anseio de glória, Cícero com sua alma juvenil, aceita fazer a defesa. Um julgamento estrondoso no mundo romano, que vai resultar na absolvição de Rócio Amerino. Uma defesa que chegou até nós, está escrito aqui nos livros, num desses livros que ele escreveu, a defesa de Rócio Amerindo. E ele absolve, se torna famoso e repercute tão bem para ele, mas que também ele vai ter que fugir de Roma, porque ele estava se sentindo ameaçado pela defesa que ele fez. E ele teve que dizer o que estava envolvido na causa, com habilidade, mas ele teve que dizer, dar nome às pessoas que estavam envolvidas, que eram membros próximos do imperador Sila. E ele teve que dizer, esclareceu para o júri, e Rócio Amerino foi absolvido. Ele teve que fugir de Roma e foi para a Grécia. Passou uns 4 anos lá na Grécia e aproveitou a oportunidade para se aperfeiçoar em retórica, para se aperfeiçoar em filosofia. Ele tinha os mesmos problemas de Demóstenes. Ele era um pouco gago, a voz dele era fraca, o físico dele era franzino, ele era tímido, e ele foi para a Grécia se aperfeiçoar. E lá estudou com Apolônio de Rhodes, como nós já falamos, que foi o grande mestre de retórica de Cícero, que aperfeiçoou a dicção dele, a postura dele, a voz dele, a presença dele. Apolônio aperfeiçoou o homem, aperfeiçoou o orador, aperfeiçoou a alma daquele que já era vocacionado para o trabalho que ele vinha fazendo. Então ele lá estudou com o que eu já falei, com Apolônio, ele estudou com Posidônio, que foi um grande filósofo estoico, com Antíoco, que foi outro grande filósofo, Zenão de Sidon, Zenão já teve vários, teve o Zenão de Eléus, o Zenão de Sítio, esse Zenão de Sidon, mais para frente. E Fedro, que já tinha estudado com ele em Roma, estuda de novo com Fedro. E aí, como eu já falei, tinha alguns defeitos, né? Era um homem profundamente amante da cultura grega e foi o principal transportador da cultura grega para o mundo latino. Quem foi que levou a cultura grega para o mundo latino? Marco Túlio Cícero. Ele traduzia os livros de Platão, traduzia os livros de Aristóteles, traduzia os livros dos poetas para o latim e adaptava inclusive a linguagem dos gregos para o latim. Ele foi o pioneiro, ele foi o responsável por essa grande contribuição para a humanidade. Ele divulgou a cultura grega mais de qualquer outro grego seria capaz de divulgar, porque foi a partir do latim, da cultura latina, que veio para a Europa, e da Europa essa cultura chegou ao mundo, pelas traduções de Cícero. Porque se não fosse ele, muitos livros tinham se perdidos, muitos textos antigos tinham se perdidos, muitas escolas talvez nós nem conheceríamos da filosofia. E está tudo presente nos seus livros. E aí, em 1977, ele começa o seu Cursus Honorum. O que é o Cursus Honorum? É a carreira do cidadão, curso de honra. Ele inicia o seu Cursus Honorum. Ele se torna questor, que cuidava das finanças, era um magistrado. Todos eram magistrados, que é a autoridade. Era o magistrado que cuidava das finanças. Isso em 77. Em 70, ele profere um conjunto de orações famosas, chamado As Verrinas, contra um corrupto governador da Sicília, chamado Verres. Ele acusa, processa Verres, condena Verres, Verres tem que se exilar de Roma.
acusado de corrupção, acusado de explorar o povo da Sicília. Ele é o acusador, ele é o advogado de acusação e ele consegue a condenação de Verres. Por isso chamadas verrinas, quando a gente diz que um discurso é uma verrina, a gente quer dizer que é um discurso muito duro, muito forte contra alguém, uma verrina. E tem uma frase extraordinária que Cícero diz: Verres entrou pobre na Sicília rica e saiu rico da Sicília pobre. Tanto de coisa que ele roubou. É um jogo de palavras. Verres entrou pobre na Sicília rica e saiu rico da Sicília pobre. As verrinas. Em 66, em 69 é nomeado edil, que é tipo um prefeito de Roma, um magistrado que cuida ali da ordem pública. Ele vai crescendo em sua carreira. Ele vai crescendo, ele vai se nomeando, ele vai galgando os degraus da política, desde cedo. Ele vai com um passo adiante, vai subindo os degraus. Aí em 66 é nomeado pretor, que é um juiz, pretor. Até hoje a gente fala do pretor, do pretório excelso nas petições, né? Na linguagem jurista. Saudar esse pretório excelso, esse tribunal excelso. Pretor era um juiz. Então ele se torna juiz, responsável pela administração da justiça. Em 63 é eleito cônsul, senador e cônsul. O mais alto grau do poder romano. Se chamava cônsul, é o nosso presidente. Ele se tornou presidente, na linguagem atual, da República Romana. Eram 2 cônsules. E ele foi eleito um dos cônsul e foi o mais forte, o mais poderoso desses cônsules. Ele se tornou, então, eleito cônsul. E, como cônsul, ele descobriu uma conjuração. Ele descobriu uma conspiração que queria matar Cícero, queria dar um golpe na República e instaurar uma ditadura. Um movimento muito forte, um movimento que existia para destruir realmente a República, queimar o Senado, queimar as instituições romanas, tocar fogo em Roma e tomar o poder à força. Ele descobriu essa conjuração e proferiu 4 grandes orações chamadas de catilinárias, contra Catilina, que era o autor principal do golpe de Estado que ia ser dado. Ele descobriu e, com seu poder, com sua força, ele mobilizou a República Romana e sufocou a conspiração de Catilina. Está aqui a imagem que se consagrou para a história de Césare Macari. Cícero falando ali, Catilina bem no canto, nenhum senador queria ficar perto dele, e Cícero acusava Catilina no Senado, e depois ia para o povo, falar para o povo que tinha discutido no Senado, mobilizou a opinião da República Romana e conquistou a opinião para poder sufocar a conjuração de Catilina. Catilina foi expulso de Roma, os seus conjurados foram condenados à morte, e ele, a partir daí, foi chamado de pai da pátria. Pater patriae, o pai da pátria romana, porque ele teria salvado a República da conspiração de Catilina, que era uma espécie de demagogo, mas cheio de charme, de capacidade retórica, influenciando a juventude, influenciava a sociedade, tinha o seu poder, tinha a sua persuasividade. Catilina era um homem perigosíssimo, um homem que resistente ao fogo, ao frio, ao ferro. Era um homem extremamente perigoso, um homem extremamente talentoso. E Cícero conseguiu sufocar a conspiração de Catilina. E aí nós temos essas quatro orações, 4 catilinárias que chegaram até nós. Eu li todas. E aí, continuando, como cônsul, né? Depois ele vai ser exilado, exatamente por aquelas pessoas que não gostaram da condenação de Catilina e dos seus conjurados. Como a política muda de feição rapidamente, e o herói de ontem é o bandido de amanhã, o bandido de amanhã é o herói de amanhã. O bandido de ontem é o herói de amanhã. Muda as coisas, quem é herói e quem é bandido. Na política, a gente pensa que um político está morto, daqui a pouco lá vem ele aparecendo como senador da República. É um negócio extraordinário, política. É móvel. É a nuvem, né? Política é a nuvem. Um símbolo da política é a nuvem. Você olha um elefante, depois olha um cavalo. Então, nesse movimento da política,
ele foi exilado de Roma, passou 1 ano fora de Roma, depois voltou em grande estilo, o povo o recebeu, né, como um grande tribuno. Em 58 ele foi exilado de Roma, em 57 ele volta do exílio, em 55 escreve o Diálogo do Orador, isso já praticamente fora da política. Graças a Deus que Cícero, de alguma maneira, foi expurgado da política. Porque foi a partir disso que ele escreveu todas essas obras. Do seu ócio criativo. Ele começou a escrever. E tem anos que ele escreve como se fosse uma febre, total, uma psicografia. Tantos livros que ele escreveu em 1 ano só. Ele escreve em 53 o do Orator. É eleito para o Colégio dos Álgures, que era um colégio que interpretava, que adivinhava. Nada se fazia em Roma na política ou na guerra se não consultasse o Colégio dos Álgures, que era um colégio dos adivinhos. Ele fazia parte do Colégio dos Álgures. Devemos fazer essa guerra? Devemos entrar na guerra? Devemos fazer isso? Era consultado o Colégio dos Álgures, que era o colégio de grandes sábios. E Cícero fazia parte, foi eleito para o Colégio dos Álgures, indicado pelo seu antigo rival, Hortêncio. Hortêncio foi muito importante na vida de Cícero, porque o Cícero de alguma maneira invejava Hortêncio, porque durante muito tempo Cícero foi o segundo advogado de Roma. E as pessoas chegavam para ele e diziam: Cícero, eu soube que você é o segundo advogado de Roma, o segundo advogado de Roma. E ele dizia: por que você não vai lá e procura o primeiro? Ele disse: porque a outra parte já está. E aí ele pegava a causa, porque ele queria rivalizar com Hortêncio. Isso é fundamental, às vezes, uma pessoa ter um parâmetro de disputa em relação, e Cícero, com as verrinas, em grande parte, ele aceitou, porque isso consagraria o grande orador de Roma, o primeiro orador de Roma. Hortêncio era um homem muito culto, Hortêncio era um homem extraordinário na oratória. Cícero admirava Hortêncio, e eram rivais por isso. Uma despeita de um com o outro, Hortêncio e Cícero. Mas chegou um momento que eles se tornaram amigos. E Cícero ingressou no Colégio dos Álgures por indicação de Hortêncio. E Cícero depois vai escrever um diálogo chamado Hortêncio, homenageando o seu amigo, que converterá Santo Agostinho ao cristianismo. Continuando, em 51 publica o Diálogo da República, logo em seguida das Leis. Em 49, Júlio César atravessa o Rubicão. E em 48 vence. O que é o Rubicão? É um rio que separa uma região de Roma. Então, quando César estava em dúvida se atravessava o Rubicão ou não, se ele ia combater com as tropas de Pompeu no primeiro triunvirato. No primeiro triunvirato. Então, quando ele atravessa o Rubicão, inicia uma guerra civil, e Júlio César vence Pompeu e se torna o primeiro homem de Roma. Em 46 ele escreve Brutus, que foi o assassino de Júlio César. Brutus. Não só Brutus, foi um bocado de senadores, esfaquearam Júlio César na saída do Senado, do fórum. Hoje é literatura. Hoje é poesia. Você lê Shakespeare, Júlio César, virou literatura, virou poesia. Mas você imagine o maior império do mundo, o maior estado do mundo, o primeiro homem de um império ser assassinado a facadas por mais de 40 senadores. Na saída do Fórum Romano. E um dos responsáveis foi Brutus, um grande orador. Dizem que Júlio César teria dito, quando viu Brutus, né, sufocando com as facadas: até tu, Brutus. Ele também escreve em 46 Paradoxo dos Estoicos, da Amizade e Orator. Em 45 escreve Hortêncio, que se perdeu, esse livro. Consolácio se perdeu também pela morte da sua filha. Sua filha morreu ainda jovem, ele ficou muito triste, ele encontrou consolação na filosofia. E ele escreve para sua filha esse livro, Consolácio, Consolação, mas que não chegou até nós. Acadêmica, questões acadêmicas, do sumo bem e do sumo mal, discussões tusculanas, da natureza dos deuses, partitiones oratórias e provavelmente do melhor gênero de oradores. Em 44, César é assassinado
Em 44, nesse mesmo ano, ele escreve da senectude, sobre o destino, sobre a adivinhação, dos deveres, filípicas e tópicos. Filípicas eram orações contra Marco Antônio. Por ordem do segundo triunvirato, em 43, Cícero é assassinado. Quando a gente for concluir, nós vamos falar brevemente de como foi esse assassinato de Cícero. Degolaram sua garganta, tiraram a cabeça fora, arrancaram-lhe as mãos, espetaram-lhe a língua e picaram o corpo dele todinho, da cidade onde ele morreu até Roma, foram colocando pedaços ao longo da estrada. Depois nós vamos ver o que isso significou. Além dessas obras, proferiu e registrou inúmeros discursos e escreveu inúmeras cartas a amigos e familiares. Foi um homem prodigioso na sua produção, um homem envolvido na política, na filosofia, na retórica, um tempo que ele tinha, foi uma existência muito frutífera, uma inspiração. Erasmo de Roterdã vai dizer, quando eu leio esse homem, eu não posso deixar de acreditar que uma inspiração divina brotava de sua alma. Erasmo de Roterdã. Então, brevemente agora, vamos falar dessas obras. Eu coloquei aqui por ordem para facilitar meu trabalho. É brevemente, tá? Brevemente. Só para o senhor, eu falei aqui dessas obras, agora brevemente eu vou entrar só no que elas falam. Dessas obras que eu tive acesso. Como eu falei para vocês, ele escreve em 86 sua primeira obra. Está aqui, ó. De Inventione. Aqui está em latim. Em latim. O orador, ele precisa ter amizade com o latim. Ele não precisa falar latim, mas ele pelo menos precisa saber pronunciar o latim, conhecer as expressões mais interessantes em latim, as frases que até hoje sobrevivem. Um pequeno livro chamado De Inventione, que eu tenho a tradução dele, da invenção, Marco Túlio Cícero, tradução e estudo de Cabengeli e Lunga. Então esse é o primeiro livro. Como eu já falei, ele fala da primeira parte da retórica, que é a descoberta dos argumentos. Como o orador, ele encontra argumentos para determinadas situações. A oratória não é só isso que vocês estão vendo nesse momento eu falando. Não é só isso. Precedeu para chegar aqui um bocado de coisa. Muitas leituras, muitas reflexões. Todo um trabalho que foi feito para, a partir dessa construção, se materializar no papel e se materializar agora essa oratória. Então ele fala da parte oculta da retórica, que é na mente, no intelecto do orador, na sua experiência de vida, nos livros que ele lê, no conhecimento que ele apreende ao longo do tempo. Da onde é que um orador vai tirar os seus argumentos, se não desse acúmulo de saber? Não vai aparecer de uma hora para outra. Vai ser chamado para falar em público, mas se preparou, estudou, conheceu, conhece para poder falar. Um dos pressupostos para falar bem é conhecer, é ter conteúdo. Não existe oratória sem conteúdo. Só existe orador bom se tiver leitura, se tiver conteúdo, se tiver dedicação. Se não, é um falastrão, é um paurador. E essa invenção, que é no sentido de descoberta, de criatividade, está no intelecto do pensador. O orador, antes de ser um orador, ele é um pensador. Ele é um homem que medita, ele é um homem que reflete, ele é um homem que acumula dentro de si saberes para poder utilizar no seu dia a dia, na arte de convencer, dando uma aula, explicando, fazendo uma defesa, uma acusação, defendendo um projeto de lei, dando uma entrevista na imprensa, fazendo um trabalho em sala de aula, pregando numa igreja, dando ordem aos seus subordinados, sendo líder nas suas empresas. Ele precisa ter conhecimento, capacidade, conteúdo, e quando ele tem, ele vai descobrindo, olha, nessa situação ele vai criando os seus argumentos. Então é um livro fantástico, que tira esse preconceito de achar que retórica é só gestos, que retórica é só voz, que retórica é só postura. Não, isso é uma parte da retórica. A parte mais externa da retórica é o que os senhores estão vendo aqui eu fazendo. Mas a primeira parte, a mais profunda parte da retórica, Cícero vai dizer, é a mais difícil e a mais importante parte da retórica. Com certeza,
Como é que o orador vai brilhar se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver o que dizer? Então, oratória é uma disciplina intelectual. Retórica é uma disciplina intelectual. Exige estudo, exige dedicação, exige erudição. As pessoas às vezes não gostam dessa palavra, erudição. Ela é linda. Essa palavra é linda. Significa uma pessoa que não é rude. Erudito é não rude. Por quê? Porque estudou, meditou, refletiu, leu, se aperfeiçoou. Isso não quer dizer que todo erudito não seja uma pessoa rude, porque às vezes tem pessoas que estudam, são metidas a eruditas e são ignorantes, mas o erudito significa não rude. Nós temos que valorizar essas palavras, resgatar o valor dessas palavras. Erudito é uma coisa boa, intelectual é uma coisa positiva, porque é o desenvolvimento do nosso intelecto. Livro é uma coisa positiva, estudar é uma coisa positiva. Faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa alma, das nossas potencialidades interiores, é pela educação, é pelo estudo. Então, eis aqui. E aqui, ele vai nos trazer uma imagem extraordinária. Ele vai dizer o seguinte: o meu trabalho é como o do pintor Zeuses. Zeuses foi chamado para desenhar, sabe quem? Pintar, sabe quem? Helena de Troia. Um pintor da Grécia Antiga. E apresentaram para ele um provável retrato, uma imagem de Helena de Troia. Ele disse que não queria se espelhar naquele, não. Que trouxesse para ele as 5 mulheres mais belas da Grécia. Então começaram a escolher as mulheres de Crotona e levaram para Zeuses as coisas mais lindas que existiam na época. Então as mulheres ficaram e ele começou então a desenhar os cabelos de uma, os olhos de outra, os seios de outra, a pele de outra. E ele tirou de todas elas algo extremamente magnífico e depois pintou o retrato de Helena de Troia. Isso é o drone, fique tranquilo, tá? Pintou o retrato de Helena de Troia. Um retrato de extraordinária beleza. Então ele diz: eu sou como Zeuses. Eu pego aqui o que é bom do aristotelismo, eu pego o que é bom do platonismo, eu pego o que é bom do epicurismo e vou construindo minha própria Helena de Troia, os meus próprios pensamentos. Porque Cícero dizia que ele não devia obediência a nenhuma escola. Ele era livre para escolher o que era mais bonito em cada escola dessa. Do platonismo, do aristotelismo, do socratismo, do sofismo, de tudo ele escolhia aquilo que era mais bonito. E ele disse que também o trabalho dele era como as abelhas. Será que as abelhas fazem o mel só dessa flor amarela ali de trás? Não. Eles fazem o mel colhendo o néctar de todas as flores. Não é só de uma flor que a abelha colhe o néctar para fazer seu mel. Assim tem que ser o orador, assim tem que ser o pensador. Uma abelha colher mel de todas as flores. Se lá no budismo tem néctar, ele tira. Se lá no hinduísmo tem néctar, ele tira. Se lá no socratismo tem néctar, ele tira. No zoroastrismo, ele tira. Ele vai sugando aquilo que é de mais bonito de cada filosofia, de cada religião, e vai trabalhando essas ideias. É o drone, fique tranquilo. Não é ataque terrorista, não. Olha ele. Não é o Afeganistão, não, graças a Deus. Eu teve um momento que eu pensei que era o Afeganistão. Eu tô querendo o Talibã. Então continuamos aqui. A gente se acostuma. Retórica Herênio. Está aqui o livro, ó, Cícero. Esse é um dos grandes livros de retórica já escrito no mundo, tá? Esse aqui é eu dei uma palestra para advogados baseado só nesse livro aqui. O Denis estava nessa palestra. Retórica Herênio para advogados. Como advogar usando esse livro aqui. Como defender, como acusar, como estruturar uma defesa usando esse livro. E aqui ele fala de todas as partes da retórica, não só da invenção, mas também da disposição, da elocução, da memória e da ação. Tá? Então esse livro aqui é de autoria questionada, é considerado o primeiro manual de retórica da cultura latina, juntamente com esse aqui. Não tem outro. Na cultura latina, esses são os primeiros livros. Olha que grande satisfação para mim é estar pegando nos 2 primeiros livros da retórica da cultura latina, aqui em minhas mãos. Quantas pessoas não trabalharam?
Quantas pessoas não preservaram essas obras? Quantos benfeitores não fizeram para que elas chegassem hoje aqui no escritório, aqui na escola de Atenas? E nas minhas mãos, os 2 primeiros livros de retórica da cultura latina. Continuando. Retórica Herênio já, vamos agora para as verrinas. Aqui estão algumas das verrinas que ele proferiu contra Verres, o governador corrupto da Sicília. Tem várias orações, discursos, né, que nós chamamos de orações. Não é só oração, meu Deus, Pai, nosso Senhor. Quando a gente fala orações, discursos também, tá? E ele escreveu em 70 as verrinas. E repito, essa grande frase dele. Verres entrou pobre na Sicília rica e saiu rico da Sicília pobre. Esse quase não roubou a Sicília. Da República, daqui a pouco o Denis vai entrar. Foi escrito em 51. As Catilinárias, está aqui, ó. As Catilinárias. As 4 que nós vamos entrar agora. As Catilinárias, que ele proferiu no ano de 63 a.C. 4 Catilinárias. As Catilinárias. Está aqui ele apresentando sua acusação contra Catilina. Depois, em 51, nessas Catilinárias, os grandes estudiosos dizem que quando ele iniciou a acusação contra Catilina, pela voz dele, pelo poder dele, pelo grau de concentração dele nas primeiras palavras, ele selou o destino de Catilina. Quosquitander, Catilina. Abutere, patientia nostra. Os grandes estudiosos dizem que essas primeiras palavras selou o destino de Catilina. Quosquitander, Catilina, abutere, patientia nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Da República é o livro que ele fala sobre as formas de governo. As 3 tradicionais formas de governo. Democracia, aristocracia e monarquia. Qual a melhor delas? É a democracia? É a aristocracia? É a monarquia? Quais são as melhores formas de governo? Aqui ele vai explicar como elas são e qual seria a melhor forma de governo. Vou deixar para o Denis fazer isso. É um grande livro. E ele dá o nome desse livro ao mesmo que Platão tem. Platão também tem um livro chamado Da República. E ele faz isso de propósito mesmo, porque isso vincula o seu pensamento ao próprio Platão. Depois da República, dentro desse livro, A República, tem um texto, o 6º capítulo, que por muito tempo ele foi publicado apartado do livro, mas ele faz parte do livro. Sonho de Cipião, é onde ele fala onde está o destino dos homens justos, para onde os homens justos vão, a imortalidade da alma, até mesmo em reencarnação, ele fala aqui. Aqueles espíritos que não querem se aperfeiçoar, aqueles espíritos que não contribuem com a sociedade, o destino deles é voltar para reencarnar, presos na terra aos seus desejos, às suas paixões, às suas irracionalidades. Porque a Grécia, esse trabalho de reencarnação, Platão falava disso, né? E Cícero, embora ele não explane assim com tanta clareza em suas obras, mas ao final ele diz isso. Cícero era um homem muito científico, muito laico. A cabeça dele era muito laica, embora ele falasse dos deuses, ele falasse da adivinhação, do destino, mas Cícero era de uma grande racionalidade. Depois, tem uma sequência da República, que é chamada das leis. Platão também tem um diálogo chamado das leis. Aqui é onde, pela primeira vez na história, se desenvolve com clareza a ideia de direito natural, que nós estudamos no curso de Direito. Justnaturalismo. Que o direito vem da onde? Da convenção, das leis dos homens? De forma alguma. Dos costumes dos homens? Jamais. A lei, ela brota da racionalidade divina. A lei, ela tem o seu núcleo, a sua raiz, a sua fonte na natureza do cosmo, do divino, da razão celestial. É da onde brota o direito para a humanidade e que os homens de bem precisam entender, compreender e que podem colocar nas leis, positivar nas leis. Que hoje nós temos como exemplo os princípios da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Eles procuram ter essa universalidade que o justnaturalismo nos traz, positivando, colocando por escrito. Então, o justnaturalismo é bem claro aqui nesse texto de Cícero. E ele vai dizer,
Tu julgas que a ciência do direito não deve... julgas que a ciência do direito não deve ser aurida no edito do pretor, como hoje se pensa geralmente, ou na lei das 12 tábuas, como antes se fazia, e sim no âmago mesmo da filosofia. Não está no edito do pretor, na lei, na sentença do juiz, não está nas leis das 12 tábuas, que era a lei que vigorava em época de Roma, não. Está no âmago da filosofia, está no âmago da razão divina, da onde brota o direito. Daí o juiz naturalismo. Depois, em 55, ele escreve De Oratore. Aqui pouco ele fala de técnicas de retórica. Aqui o orador é confundido com um sábio. O orador tem que ser um homem sábio. Eloquência sem sabedoria não serve para nada. Sabedoria sem eloquência ainda serve para alguma coisa. Mas eloquência sem sabedoria não serve para nada. Daí ele vai compatibilizar o orador com o sábio. O orador tem que ser sábio e o sábio tem que ser orador. Porque se o sábio não for orador, está sujeito a ele perder um debate para quem não é sábio. E ele tem que se apropriar desse conhecimento, como Agostinho dizia. Quer dizer que nós vamos deixar os injustos, nós vamos deixar os ignorantes se apropriarem desse saber, e nós não vamos dar o combate por falta de capacidade? Então, o Cícero vai dizer que o sábio ele tem que ser orador, e o orador tem que ser sábio. É a grande mensagem desse livro aqui. É a formação moral, intelectual do orador. A formação sapiencial do perfeito orador. Que ele vai dizer, nós exigimos do orador a agudeza, na outra página, dos dialéticos, a profundidade dos filósofos, o encanto dos poetas, a memória dos juristas e a voz e os gestos dos melhores atores. Veja quanta exigência ele faz para um orador perfeito. Quantos talentos, atributos, qualidades um orador precisa ter para chegar a um grau avançado de ser um homem público. Cícero pouco falava advogado, embora ele fosse advogado, ele falava orador. O orador para ele era o advogado, o orador para ele era o homem público, o orador para ele era o líder. Na palavra, na figura do orador, se encontrava o talento dos homens. Cícero se dedicou à oratória de forma consciente. Em 46 ele escreve o livro Brutus, em homenagem ao amigo Brutus, que matou César. Bruto, como eu falei para os senhores, era um homem muito culto. Brutus era um homem muito talentoso. Bruto era um extraordinário orador. Cícero admirava Brutus. E escreve esse livro Brutus e a perfeição oratória em homenagem ao seu amigo. E ele conta a história da retórica na Grécia, e ele conta a história da retórica em Roma até os tempos dele. Um grande livro que é possível ser encontrado. E mais na frente eu vou falar de outro livro, que é o melhor gênero de oradores, que acompanha esse aqui também. Qual o melhor tipo de orador? Segundo, Paradoxos dos Estoicos. Eu não encontrei, pode até existir, mas eu não encontrei a tradução de todos os seis princípios desse livro, os 6 paradoxos. Eu encontrei a tradução do primeiro paradoxo dos estoicos. Porque ele diz assim, não adianta falar friamente para as pessoas. Às vezes os sábios têm determinadas máximas e largam na mão das pessoas e não explicam. É preciso explicar. É preciso tirar a frieza das sentenças, das máximas, dos ensinamentos. E ele vai então pegar os ensinamentos dos estoicos, que parecem ser paradoxos com o que pensa o homem vulgar, o povo, e ele vai então confrontar a opinião dos sábios com o que pensa o povo, e ele então vai esclarecer, por exemplo, que o homem feliz é o homem honesto, dizem os estoicos. Mas o que é que o povo acha? Que o homem feliz é quem tem dinheiro, é quem tem poder, é quem tem posses. Então ele vai fazer a defesa de paradoxos, aparentes paradoxos, de princípios estoicos e mostrar que, por exemplo, nesse paradoxo, a felicidade reside numa vida honesta. Se não houver honestidade, se não houver ética, o homem não pode ser feliz. Mesmo ele tendo as mulheres do mundo que ele quer, acha que isso é felicidade, ou ter os bens que ele quer, as riquezas que eles querem, almejam. Se não tiver honestidade e ética, não pode existir uma vida feliz.
Não pode ser uma vida feliz. Então, no paradoxo dos estoicos, ele usa toda a sua capacidade retórica para mostrar que esses sábios estavam certos. Porque às vezes esses sábios não sabem defender o que dizem. Às vezes pelo quê? Pela capacidade de explicar, de esmiuçar, de tirar a frieza do conhecimento que eles têm. E Cícero usa esse seu talento para poder fazer a defesa desses grandes princípios dos estoicos. Paradoxo dos estoicos, que é chamado em latim paradoxa stoicorum. Paradoxos dos estoicos. Então ele populariza e explica essas máximas. Tem um grande jurista romano, que é o Piano, que ele vai dizer a trilogia da vida, a trilogia do direito. O direito seria resumido nessas 3 frases. Eu não sei nem se eu vou me lembrar dessas 3 frases agora, mas são 3 frases. Viver honestamente, me lembrei, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. Todo o direito está resumido nessas 3 frases. Viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. São as 3 máximas de Ulpiano. E a gente percebe que é uma máxima ciceroniana quando ele diz viver honestamente. O Ulpiano já vai viver mais depois de Cícero. Cícero vai ser uma das fontes do direito romano. Então ele escreve em 46 sobre a amizade. Ele vai dizer amizade entre bandidos, homens desonestos, homens infiéis. Não existe. Amizade só existe entre homens de bem, entre homens de virtude. Aí existe a amizade verdadeira. É a grande mensagem desse livro aqui. Ele vai dizer que o amigo é um outro eu, que uma das coisas mais felizes do mundo é encontrar o amigo certo nas horas mais incertas. Tem grandes frases sobre amizade. Quem gosta sobre amizade, o professor Carlos já leu esse livro aqui. Eu já publiquei alguns textos sobre esse livro aqui. Muitas frases que abrilhantam uma mensagem para amigos. Nesse livro aqui de Cícero. Ele discute filosoficamente esse tema da amizade. Parece coisa de autoajuda, né? Mas não, a filosofia mergulhava nesses temas, como a amizade, examinada do ponto de vista filosófico. Então, estão, pois, perigosamente enganados aqueles que julgam que as paixões e os erros de toda espécie podem correr à solta na amizade. Ela nos foi dada pela natureza para ser a auxiliar das virtudes e não a companheira dos vícios. Isso é amizade. É para ser auxiliar na virtude um do outro e não para ser companheira de vícios. Isso é a verdadeira amizade. Outro livro que ele escreveu, Orator. Esse aqui é um dos grandes livros do mundo, Orator, onde ele debate todas as partes da oratória, com nobreza, com genialidade. Eu encontrei essa tradução aqui da Faculdade de Lisboa, da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, a tradução e o estudo de Soraya Nascimento Gonçalves. Faço questão, muitas vezes, de dizer o tradutor, pela contribuição que o tradutor e o estudioso dá. E eu quero aqui também fazer um registro, para me ser também honesto, que uma vez eu falei desse livro, Tórica Herênio, e não falei dos tradutores, né? Eu quero aqui registrar e pedir desculpa da vez que eu usei esse livro aqui, numa palestra de advogados, e não citei o tradutor. E aqui a tradução de Retórica Herênio é a tradução e introdução, Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. É graças a ela que eu estou podendo ler esse livro aqui em português. Tradução do latim, de um lado é latim, do outro é português. Então, sou grato aos tradutores. Cícero foi um grande tradutor da filosofia grega para a filosofia latina. Porque se eu for perder tempo, aprender latim, aprender o grego, aprender o alemão, aprender o italiano, então eu só tenho que me dedicar a outra coisa, aprender línguas. Então, sou grato a todos esses que fazem trabalho de tradução. Que eles fazem um trabalho que eu não faço. E, por outro lado, eu faço um trabalho que eles não fazem, que é esse de divulgar. Muitos deles não fazem, que é divulgar, propagar a filosofia, de estudar suas obras, de passar adiante o conhecimento. Então, cada um cumpre o seu papel. Aquele que está fabricando o livro lá de papel, aquele que embrulha, aquele que vende, aquele que compra, aquele que propaga. É todo um conjunto, toda uma teia de cultura envolvida na produção do conhecimento. E nós temos que ser gratos a todos esses que fazem parte dessas correntes. Temos que ser justos, temos que ser gratos e temos que reconhecer todas essas pessoas, as editoras, os que publicam, os que escrevem o prefácio, os que divulgam.
os que compram. Tudo isso faz parte da teia de ouro do conhecimento. Próximo livro, já concluindo. Hortêncio, como eu falei, do orator ele vai dizer assim: eu aprendi mais oratória lendo os diálogos de Platão do que frequentando a escola dos oradores. Então é a contribuição dos diálogos de Platão para a formação de um orador. A escola de Platão era chamada de academia. A de Aristóteles era chamada de liceu. Os estoicos, a escola deles era chamada de pórtico, porque estoico quer dizer pórtico. As colunas que seguravam um pórtico. Eu acho esse nome muito forte, muito bonito para essa escola, porque isso é que significa estoico. Força, firmeza, resiliência, resignação, poder. E, então eles pregavam as suas ideias no pórtico. Daí eles ficaram conhecidos como os homens do pórtico, que em grego significa estoar, pórtico. Daí o nome estoicismo. Consolatio, que é de 45, que não sobreviveu. Questões acadêmicas que eu não encontrei em livro, mas consegui encontrar na Amazon. Eu paguei por esse livro, da natureza dos deuses. São três volumes, 1, 2 e 3, que ele fala da natureza dos deuses, se os deuses existem, o que seriam os deuses, qual a forma dos deuses, como as sociedades veem os deuses, se os deuses interferem na vida dos seres humanos. É um livro teológico. É um livro teológico, de grande beleza. Volume 1, 2 e 3. Do sumo bem, do sumo mal, essa grandiosa obra. Qual é o sumo bem da vida? Qual é o sumo mal? Aí ele vai dizer o que é que pensa o epicurismo, o que é que pensa o estoicismo, o que é que pensa o platonismo. Olha ele trazendo o pensamento de todas as escolas, traduzindo o pensamento de todas as escolas. E assim ele vai fazendo nos livros todos. O estoicismo é assim, o epicurismo pensa assim, o platonismo pensa assim, o aristotelismo pensa assim, e ele vai trazendo aquela riqueza das filosofias gregas para o mundo latino. Também esse livro é conhecido em latim como De Finibus, que é o sumo, né? O supremo, finibus, do sumo bem e do sumo mal. Também ele é conhecido como De Finibus. Todos esses livros aqui têm um nome em latim. Discussões tusculanas, que também consegui na Amazon, baixei aqui as discussões tusculanas. São 5 dias de debates que ele tem numa chácara dele, na zona rural, numa cidade chamada Túsculo, e onde ele debate sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a virtude, sobre a felicidade, e ele dá esse nome desse livro de Discussões Tusculanas, porque aconteceram lá em Túsculo. Mas, em todo caso, eu encontrei em livro o 5º dia de debate, que é uma tradução de Carlos Noguer. A virtude e a felicidade. É a última parte das discussões tusculanas. Ele publicou com esse título A Virtude e a Felicidade. É encontrável esse livro aqui. Faz parte das discussões tusculanas. Da natureza dos deuses, eu já falei, né? Questões acadêmicas, na verdade, que eu comprei as questões acadêmicas, aí eu pulei lá para a natureza dos deuses, mas as questões acadêmicas ele vai discutir a natureza do conhecimento. Da onde vem o conhecimento? Qual o grau de confiabilidade da percepção, dos sentidos? Ele vai debater, então, é um livro epistemológico. Cícero não estava muito interessado na busca da verdade. Cícero, ele faz parte do que nós chamamos em filosofia de probabilismo. O que é mais razoável? O que é mais provável? O que é mais verossímil? É isso para ele, ele estava satisfeito com isso. Porque a verdade, que verdade é que um diz que é a verdade absoluta, outro diz isso, outro diz aquilo. Ele diz, para mim, o verossímil, o plausível, o provável, atende meu espírito. É mais razoável, é defensável. Então ele faz parte dessa escola da filosofia chamada probabilismo. Que isso os sofistas já defendiam lá na Grécia Antiga. A gente vê a influência sofística no pensamento de Cícero. Aí do sumo bem e do sumo mal eu já falei, questões tusculanas já falei, da natureza dos deuses também já falei, partitiones oratoria, as divisões da arte retórica, ele escreve isso aqui para o seu filho, Cícero filho, para que seu filho pudesse aprender retórica. A gente não sabe nem qual é a notícia do filho de Cícero, né? Mas ele escreveu para o filho dele, Cícero filho. Como é que se divide a retórica, como é que se elabora um discurso, é chamado as divisões da oratória. Aí o filho dele pergunta, pai, em que consiste? Pai é o que eu estou dizendo, né? Ele pergunta para Cícero, em que consiste a oratória?
E Cícero diz, consiste de pensamentos e palavras. Olha onde está aqui, ó, pensamentos, inventio, descoberta, intelecto e palavras. É isso que consiste a oratória, consiste de pensamentos e palavras. Ele diz, muito obrigado, pai, por ter respondido minha pergunta. Imagino que ele tenha dito isso, uma resposta dessa. De ótimo gênero oratorum, o melhor gênero de oradores, está naquele livro que eu mostrei para vocês, Brutus. Qual o melhor dos oradores? Ele vai dizer, é aquele que ensina, é aquele que deleita e é aquele que comove. Essas três capacidades do orador. Ele ensina, ele instrui, e para isso ele tem que ter conhecimento. Ele deleita o público tem atenção, porque ele fala bem, ele é plausível, ele respeita o público, ele valoriza a presença das pessoas, ele sabe para quem ele está falando. Deleita, a oratória tem que ter deleite, senão ninguém escuta o orador, ninguém escuta o pastor, o padre, ninguém escuta o homem antipático falando. Tem que ter deleite, tem que ter esse humor. Cícero era muito humorado, muito humorado. Contava piada e fazia graça, e às vezes ele chegava assim a arrasar os adversários com o sarcasmo dele. Então, olha, ele vai dizer, essas são as três funções do orador: ensinar, deleitar e comover, porque é comovendo o espírito, é entrando na alma do ouvinte, que muitas vezes ele desperta para a ação, ele desperta para a transformação, ele desperta para estudar, ele desperta para ler, ele desperta para mudar sua vida. Toca o coração, como Cícero tocou no coração de Agostinho, que levava uma vida muitas vezes devassa. A mãe de Cícero Mônica vivia rezando para que o filho se convertesse, que o filho não se perdesse. Então o orador vai lá e comove, toca o coração, e de repente ele desperta para a luz, ele desperta para o conhecimento. Então o melhor orador é aquele que faz essas três coisas ao mesmo tempo. Ele ensina, ele deleita e ele comove. Da senectude, ele vai dizer, vai louvar a velhice. Quando todo mundo foge da velhice, quando todo mundo está querendo dar o seu jeito de não ficar velho, com remédio, com plástica, todo mundo tem o pavor da velhice. A pessoa vê a velhice e se esconde, não quer nem saber da velhice. E aqui olha, para quem não gosta de envelhecer, para quem tem preconceito com a velhice, para quem não sabe o que fazer na velhice, está aqui o livro. Está aqui o livro. Aí ele vai ver a beleza que tem na velhice. É bela a velhice quando o homem envelhece com ética, com honestidade e com estudo. Ele vira um farol para as gerações que vêm. Os jovens o buscam, os povos o buscam, porque ele se torna um sábio pela sua vida honesta, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos. Ele não vai ficar querendo ser jovenzinho, ele não vai querendo estar botando o chapéu para trás, com uma blusinha assim e tal, querendo conquistar as garotas. Ele não vai mais para isso, ele vai viver a sua velhice com sabedoria e honestidade. Está aqui um livro imortal, perene, que cura aquelas pessoas que sofrem do mal da velhice. É só ler esse livro aqui. Se alguém tiver, tem uns cabelos brancos aqui aparecendo, o professor Carlos aí já está com um monte de cabelo branco, está na hora de começar a ler esse livro, professor. E eu sei que o professor já leu. Aí o cara envelhece com toda a tranquilidade do mundo. Pode vir velhice, pode vir idade. Que ele, agora eu sei o que fazer da minha velhice. A minha época de juventude já passou, de criança já passou, de adulto já passou. Agora o que eu posso contribuir com a minha velhice, que a pessoa não gosta dessa velhice. Papai, troca esse nome para idoso, para ancião. Não, ele usa a velhice mesmo, da senectude. Da senectude. As pessoas fogem até do nome de velho, né? Então tá, da senectude, do destino. Será que o destino existe ou não? Influencia na nossa vida? Ele diz, olha, quem acredita em destino ter um raciocínio preguiçoso. Raciocínio preguiçoso, acredita que tudo já está predeterminado, tudo vai acontecer, tira a capacidade, a autoridade, a vontade e a capacidade do homem de se autodeterminar. Seu livre-arbítrio, tudo vai acontecer. Ele disse, isso aí é bom para quem raciocina preguiçosamente. Mas para quem constrói a sua vida, os seus planos de vida, eis a vontade do homem, o livre-arbítrio do homem, de construir a sua vida. Por isso que Cícero, embora fizesse parte do Colégio dos Álgores, era uma mente extremamente laica, racional. Continuando, estou concluindo, hein? Da senectude sobre o destino, sobre a adivinhação.
sobre a adivinhação, eu baixei esse livro, eu li uma parte dele, não completamente, são 2 livros, e o irmão dele defende a adivinhação e ele questiona a adivinhação. Que não existe esse negócio de adivinhação. Debate a prática divinatória na Grécia, em Roma, as adivinhações, os presságios, os sonhos, as revelações, os augúrios, tudo isso. Né? O templo de Delfos era um templo onde as pessoas iam lá para verificar o que ia acontecer com eles, com as sociedades, né? Visitar o Deus que habitava em Delfos, cujo principal lema era conhece-te a ti mesmo, gnote-se auto. Então ele discute sobre a adivinhação. Dos deveres é a obra magna de Cícero sobre ética, sobre moral, sobre a vida honesta, sobre a vida virtuosa, sobre a vida clara, uma vida limpa. Ele vai dizer, não adianta a gente fugir dos deveres. Deveres parece um palavrão para as pessoas, mas nós estamos rodeados de deveres. Do amanhecer ao anoitecer, nossa vida é rodeada de deveres, com a família, com o Estado, com a sociedade, com a igreja, com o amigo, com a gente mesmo, com a nossa profissão. Não adianta fugir dos deveres. Nós temos que cumprir nossos deveres, porque é algo substancial da existência de um direito. São os deveres. Obra magna. As Filípicas, foram várias Filípicas, aqui tem a tradução de 1 e 2. Filípicas foram as orações que ele proferiu contra Marco Antônio. Por que aqui não é Antonípicas? Por que é Filípicas? Ele deu homenagem a Demóstenes, que proferiu suas lá na Grécia, 200 anos de Cícero, proferiu discursos contra Felipe da Macedônia. E falou então de Filípicas. E ele deu uma homenagem a Demóstenes. Mas poderia ser com certeza o nome de Antonípicas. Poderia ser, né? Aí depois, os tópicos, que é um dos últimos livros da vida dele, onde tópicos significa lugar dos argumentos, aonde buscar os argumentos. A gente encontra muitas máximas, muitos provérbios, que a gente pode encontrar argumentos. Quem pode o mais, pode o menos. Olha, é uma fonte de argumento. Se uma autoridade pode o mais, ele também pode o menos, é uma consequência lógica. Ele descobre essas pequenas máximas que são fontes de argumentos. Etimologia, que é o estudo das palavras. Ele, conhecendo as palavras, ele consegue extrair delas uma quantidade de argumentos quando ele vai falar. A etimologia também é um desses tópicos. Então é um livro também que é traduzido aqui por Gilson Charles dos Santos. Introdução de Camila Pinheiro, Gabriel Melo e Gilson Charles. Parabéns pela obra deles aqui. Tá? Então, ele deixou vários discursos que nós temos aqui, discursos separados, de defesa dele. Quando ele fazia defesa, a gente chama em latim pro, por isso pro Murena, em defesa de Murena, pro Milone, em defesa de Milão, pro Arque, em defesa do poeta Arques. Quando era contra, é in verre, contra verres, em latim. Então, várias orações de defesa e de acusação, muitas cartas, em torno de 800 cartas, é um volume enorme, eu tenho algumas, mas é um volume vasto de cartas que Cícero escreveu ao seu amigo Ático, ao seu irmão Quinto Cícero, escreveu a outras pessoas, Brutus. Então, são mais de 800 cartas. Conclusão. Cícero colocou Roma ao lado da Grécia, da Hélade, que é também chamada Grécia. Colocou, igualou, de alguma maneira, pelo seu trabalho de tradutor. Ele foi chamado o pai da pátria e o pai das letras latinas. Ele é o príncipe das letras latinas. Por mais que viessem escritores grandiosos depois dele, como Sêneca, como Quintiliano, como Plínio, como grandes escritores, ele é o príncipe, ele é o primeiro das letras latinas. Cícero ascendeu ao poder por méritos próprios, não foi por apadrinhamento não, foi pelo seu talento de orador, de administrador público, que ele foi galgando os degraus do seu cursus honorum, pelo seu talento pessoal. Sua inteligência e sua oratória foi a sua principal arma de poder. Então, Quinto Cícero vai dizer isso num livro chamado O Manual do Candidato às Eleições. É um extraordinário livro. Quando Cícero foi candidato a cônsul, o irmão dele escreveu um livro para Cícero, uma carta, que depois ficou conhecido como Manual do Candidato às Eleições, ensinando como Cícero falar, como Cícero se comportar com o povo, e para ganhar o consulado. E Cícero ganhou o consulado, e com esse texto que o seu irmão mandou para ele.
E ele retribuiu com outro livro, Carta do Bom Administrador Público, ensinando o irmão dele a administrar bem a coisa pública. Cícero foi um grande livre pensador. Como disse Voltaire, Cícero nos ensinou a pensar. Por que Cícero nos ensinou a pensar? Vejam só essa frase dele, se isso não é ensinar uma pessoa a pensar com liberdade. Ele diz, Cícero, meu julgamento é livre, manter-me-ei fiel aos meus princípios e buscarei sempre em todas as questões o que estiver mais bem fundamentado a receber minha aprovação. Probability, porque na prática da filosofia não estou ligado às leis de uma escola em particular, a qual devo forçosamente obediência. Olha a liberdade do livre pensador. As obras de Cícero é cheia de liberdade, abunda a liberdade de pensar, de falar, sem dar satisfação para nenhuma escola, nenhuma religião, nenhum poder, pela sua livre... Isso é um livre pensador. Isso é um livre pensador. Por isso que Voltaire, um livre pensador, vai dizer, ele nos ensinou a pensar. Ele nos ensinou a não sermos dogmáticos, a não sermos estreitos, a não sermos fanáticos. Ele nos ensinou a respeitar o pluralismo. Ele nos ensinou a respeitar a democracia, o diferente, as diversas escolas filosóficas, as diversas religiões, as diversas maneiras de ser. O mundo deve muito a Cícero. Um compilador, foi um tradutor de primeira, foi um divulgador, foi um preservador e um criador de cultura. Ele não foi só um mero reprodutor. Se não fosse por ele, muitos pensamentos e muitas escolas filosóficas teriam se perdido. Se não fosse por ele. Cícero foi morto a mando de Marco Antônio. Tiraram a cabeça fora. Aquela cabeça já não podia mais pensar. Tiraram as mãos, as mãos não podiam mais escrever, espetaram-lhe a língua, aquela língua já tinha sido silenciada, e levaram para Roma e expuseram diante de praça pública sob os gritos do povo. Suas partes foram colocadas no meio do caminho até Roma, para mostrar que ninguém poderia se erguer contra a ditadura de Marco Antônio. Mas um historiador que viveu pouco depois de Cícero vai dizer, não conseguiste nada, ó Antônio. Foste capaz de tirar a Cícero a vida, mas não lhe tiraste a gloriosa fama das suas obras e das suas palavras. Até lhe aumentaste o mérito. A sua memória vive e viverá pelos séculos, enquanto o mundo for mundo, e o gênero humano morrerá antes da fama que ele obteve. Tão grande é a influência de Cícero no DNA do Ocidente, do povo ocidental. Cícero nunca preferia as armas, a guerra numa sociedade. Ele preferia o direito, o diálogo, a retórica, o entendimento entre os homens. Era assim que se governava uma sociedade. E não com ameaça de ditadura, de fechamento de instituições, de perseguição às pessoas que pensam diferente. Daí ele dizia, cadante arme togai. Cedam as armas. Cedam à violência, cedam ao radicalismo, a toga ao direito, ao diálogo, à capacidade de convivência pacífica entre os homens. Esta é a grande contribuição de Marco Túlio, contribuição perene e atual, que hoje nós, aqui da Escola de Atenas, estamos dando esse pequeno contributo à divulgação da vida e da obra desse genial pensador na história das ideias. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.